Bem-vindos, então, à terceira live semanal de matemática básica. Hoje a gente vai falar sobre frações. Nas semanas passadas a gente já falou sobre os algarismos, sobre as operações, sobre equações e expressões. Está tudo gravado, está tudo no YouTube. Frações são um assunto que dá um problema para muita gente, que assustam muita gente, que tem gente que até tem trauma. Eu conheço gente que tem trauma de fração, mas não se preocupem, hoje a gente vai tentar resolver isso. Hoje a gente vai tentar ajudar vocês a lidar melhor com frações e entender por que as frações são esse artifício tão importante para a gente lidar com os números e para a gente resolver os problemas no geral. Uma fração é uma divisão a ser feita. Então o que vai ter? Qual que é a estrutura básica de uma fração? Uma fração vai ser o seguinte, ela vai ter um número, por exemplo, vamos supor que a gente tem um 4, ela vai ter um número em cima e ela vai ter uma barrinha, que a barrinha ficou feia, mas ok, vai ter uma barrinha e ela vai ter um número embaixo. E o que são esses números? O que eles significam? O que significa essa simbologia toda? Em cima, a gente tem uma coisa chamada numerador. O numerador indica o que vai ser dividido, qual número vai ser dividido. Então, nesse caso, o 4 vai ser dividido. E embaixo, a gente tem algo que a gente chama de denominador. E o denominador indica em quantas partes o número de cima vai ser dividido. Então, no caso aqui, essa fração, esse 4 sobre 5, que é assim que se lê, né? O 4 está sobre o 5, ela indica nada mais do que uma divisão desse 4 em 5 partes. Por que a gente representa os números assim? Por que a gente representa essa divisão a ser feita? Por que a gente não simplesmente faz essa divisão? No caso aqui, a gente poderia realizar essa divisão e simplesmente dizer que isso aqui é igual a 0,8. Por que a gente não realmente faz essas divisões todas as vezes e não trabalha só com decimal? Às vezes é bom trabalhar com decimal, sim. Às vezes é importante, às vezes é mais útil, porque a gente precisa de um valor específico, ou a gente está trabalhando numa calculadora, a gente quer representar com decimal. Existem vários motivos para trabalhar com decimal, eles são bons nas suas situações específicas. Mas as frações, deixar o número na sua forma antes de ser dividido, a sua fração, ela também é útil em várias situações. Por exemplo, você pode ter uma situação algébrica, você pode ter uma expressão algébrica grande em que faz sentido deixar em frações, porque pode ser que você cancele vários termos em vez de ter que fazer a conta inteira. Fora que as frações elas te deixam trabalhar de forma mais exata, Vamos lá, se você tem um 10 dividido por 3, um 10 sobre 3. Isso aqui é uma fração exata, é um número exato, é um número que você sabe quanto significa. Mas se você traduz ele para sua forma decimal, ele vira um 3,3, 3, 3, 3, e esse 3 fica se repetindo para sempre. Então, na verdade, não é prático você representar esse número em decimal, se você estiver tratando no meio de uma conta ou algo assim. Você tem um 8 dividido por 7. 8 dividido por 7, beleza. Você tem um 8, você tem um traço e você tem um 7. São 3 simbolozinhos. Super fácil, super prático. Mas olha só, eu tive que anotar aqui que isso aqui vai dar 1,142,8,5,7, 1, 4. Tá vendo? Tem um monte de número. Tem mais uns 3 ou 4 dígitos ali que eu não vou digitar por questão de perda de tempo. Tá vendo? É melhor deixar na fração às vezes, é melhor deixar nessa forma de divisão a ser feita. Porque a fração não é nada mais que isso, é uma divisão a ser feita. Outro motivo pelo qual a gente trabalha com frações, não é só pela praticidade de escrever, não é só pela precisão. Saber realizar operações com frações pode te ajudar muito em várias situações. Vamos ver então como fazer as operações com frações, começando pela multiplicação e pela divisão. Por que eu vou começar com divisão e multiplicação de frações e não com adição e subtração? Porque a própria fração ela é uma divisão a ser feita. Então, na verdade, nada mais natural do que tratar de divisões e de multiplicações com as frações, que já são divisões. Depois a gente fala sobre somas e subtrações, porque a gente vai precisar de conceitos a mais. Eu vou precisar explicar para vocês como que você decompõe um número, como que você multiplica uma fração por cima e por baixo para manter a fração igual e mudar a cara dela. Eu preciso explicar esses conceitinhos primeiro, antes da gente ir para soma e subtração de frações. Tá? Então vamos falar primeiro de multiplicação e de divisão. Vamos supor que você tem 3/5, 3 sobre 5, ou 3 dividido por 5, vezes 1/2.
Como é que você faz essa operação? O jeito mais simples de eu explicar como faz essa operação é simplesmente dizer multiplica o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Então 3 vezes 1 vai dar 3, 5 vezes 2 vai dar 10. Olha, lindo, maravilhoso. Expliquei para você como é que faz a multiplicação de fração. Mas você entendeu o conceito? Não, porque eu não expliquei nada. Mas o que isso significa? Por que a multiplicação de fração é feita assim? Sempre quando você for tratar em divisão de fração por algum número, ou multiplicação de fração por algum número, ou de algum número por fração, você pode ter na sua cabeça de que todo número é uma fração. Porque você pode simplesmente dividir o número por 1 e ele vai continuar igual. Né? Então, o número 2 é uma fração? Sim, porque você pode dividir 2 por 1. Né? O número 3,5 é uma fração? 3,5 dividido por 1 é uma fração. Ou até 7 dividido por 2 é uma fração também. Todo número pode ser escrito como uma fração. Então a gente está dividindo 3 sobre 5 por 2. É só isso que a gente está fazendo aqui em cima, nessa multiplicação de 3 sobre 5 por 1 meio. E por que fica 3 sobre 10? Ou qual a intuição gráfica para a gente explicar a multiplicação de frações? Vamos pensar então numa pizzazinha, clássico exemplo de pizzazinha. Cadê a minha elipse? Aqui. Clássico exemplo da nossa pizzazinha. Vamos pegar uma pizzazinha bem grande para a gente poder representar isso. Opa, isso ficou bom, hein? Isso ficou legal, hein? A gente vai dividir essa pizzazinha agora em 5 partes. Vamos ver se a gente consegue, né, velho? A gente quer 3 partes de 5. Esse é o nosso valor inicial, né? A gente tem 3 quintos. Beleza, a gente tem 3 partes de 5. E a gente quer dividir na metade, certo? Quanto que é metade de 3? 1/2. Então a gente quer 1/2 parte de 5. Como é que a gente faz isso? A melhor lógica é divide cada uma das partes por 2. Opa! Agora a gente tem 10 fatias. E a gente quer metade do que a gente tinha antes. A gente não quer essas 3 partes. O que a gente sobrou então? O que sobrou aqui? Sobraram 3 partes de 10. A gente só cortou na metade o que a gente tinha. Porque foi o que a gente queria fazer. É a nossa operação desejada. 3 quintos divididos por 2. A gente quer cortar na metade o que a gente tinha. A gente cortou na metade e o que sobrou foi 3 partes de 10. Quer dizer que o nosso resultado, como esperado, é 3 sobre 10. São 3 partes de 10. Por isso que aquela minha explicação antes de multiplicar as partes de cima, depois multiplicar as partes de baixo, funciona. Essa é a lógica gráfica por trás disso aí. Mas agora é o momento da gente falar sobre soma e subtração de frações. Primeira coisa que eu queria deixar claro aqui é que a gente já falou também que a soma e a subtração são dois lados da mesma moeda, né? Por exemplo, você subtrair 4 é a mesma coisa que somar menos 4, né? Então soma e subtração é a mesma coisa, né? Somar um número é igual a subtrair o seu oposto. Então eu vou falar da soma, se você quiser aplicar isso para subtração, é só trocar uns sinais, não se preocupe. Mas para falar de soma e subtração de frações, a gente precisa falar de 2 artifícios que a gente precisa usar. O primeiro é multiplicar por 1 e o segundo é decompor um número em fatores primos. Por quê? Porque, por exemplo, vamos supor que a gente tem uma soma como essa aqui, ó. Se eu quero somar 1, nossa, esse 1 tá feio. Se eu quero somar 1 sobre 12 com 3 sobre 14. Isso faz algum sentido para vocês? Não, né? Porque você tem uma parte dividida em 12 com 3 partes divididas em 14. As partes não são as mesmas, as partes não são iguais, você não está dividindo pela mesma coisa, então não tem muito como somar. Tá? É complicado fazer esse tipo de conta se você não está dividindo pelas mesmas partes. E é justamente isso que a gente vai aprender a fazer aqui. Aprender a transformar as frações numa divisão das mesmas partes. O que isso quer dizer? Quer dizer que esse númerozinho que está embaixo aqui, que a gente já falou sobre ele é o denominador. Esses números que estão embaixo aqui, eles têm que ser iguais, tá? Você pode, por exemplo, somar 1/2 com 1/2, né? Uma metade com uma metade dá o quê? Dá 1 inteiro, né? Que é 2 sobre 2. 2 dividido por 2 dá 1. Então, né? Metade por uma metade mais uma metade, dá 1 inteiro. Você pode fazer isso. Mas se eu mudar um deles, se eu pegar, por exemplo, 1/2
mais 1/3, putz, já não sei o que é. Então a gente precisa de um artifício para transformar essas frações em denominadores iguais. A primeira coisa que a gente precisa fazer é saber como a gente vai multiplicar uma fração, como que a gente vai mudar uma fração sem mudar o valor dela. E a primeira intuição que eu tenho para dar para você é justamente a intuição que a gente acabou de falar, que é 2 dividido por 2 é igual a 1. Então quer dizer que se eu tiver o mesmo número em cima e o número embaixo, eu vou ter sempre 1. Afinal, um número dividido por ele mesmo é sempre 1. O que quer dizer que, se eu pegar esse 1 sobre 12 que eu tenho lá em cima, e eu multiplicar por 2 sobre 2, eu vou estar mudando a fração? Não, eu não vou estar mudando a fração, porque eu vou estar multiplicando por 1. No caso, ela vai mudar só a cara da fração. E agora a gente vai aplicar um método de multiplicação de frações, que é o que a gente já conhece, a gente já viu agora há pouco, para chegar nesse resultado. Como é que a gente chega nesse resultado? 1 vezes 2 vai dar 2, e 12 vezes 2 vai dar 24. Então agora a gente tem o 1 sobre 12 igual a 2 vezes 24. A gente mudou os valores, né, de cima e de baixo, mas a gente não mudou o resultado da fração. A fração ainda é a mesma, mas agora ela tem outra cara. Tá? Você pode multiplicar uma coisa em cima e embaixo pelo mesmo número, no caso a gente multiplicou em cima por 2 e embaixo por 2, e você vai chegar num resultado igual ao que você tinha antes. Ele só vai ter uma cara diferente. Então agora a gente precisa descobrir por quais números a gente tem que multiplicar essas frações para fazer elas ficarem com o mesmo denominador, com o mesmo divisor ali. Por quê? Porque a gente só pode somar ou subtrair números que estão divididos pela mesma coisa, pela mesma quantidade, porque são partes do mesmo tamanho. E o método que a gente vai usar para transformar esses números no mesmo, para a gente achar os fatores de multiplicação que vão tornar esses números iguais, é um método que consiste em achar o mínimo múltiplo comum entre os dois números. No caso do 12 e do 14, a gente vai achar o mínimo múltiplo comum entre eles. O que isso quer dizer? Um múltiplo é um número que está na tabuada desse número, né? E o mínimo múltiplo é o menor múltiplo possível que está na tabuada dos dois. A gente vai achar um número que está na tabuada do 12 e na tabuada do 14 ao mesmo tempo. O método mais fácil de fazer isso é simplesmente escrever a tabuada dos dois, né? A gente pode escrever aqui 12, 24, 36, 48, blá 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 blá, e vai escrevendo. E a gente pode pegar o 14, o 28, o 42, blá blá blá, e até a gente chegar no número que tem nos dois. Mas tem um método mais eficiente para isso. Que chama decomposição dos números. O que quer dizer decomposição dos números? Seguinte, você já ouviu falar em números primos? Provavelmente já, mas você provavelmente também não sabe por que eles são importantes ou para que você usa eles, né? E agora eu vou te ensinar. Seguinte, cada número, no caso, vamos pegar o 12 como exemplo, cada número tem uma decomposição em fatores primos. O que é uma decomposição em fatores primos? Ele tem uma forma de ser escrito como a multiplicação de vários primos. No caso do 12, ele vai ser escrito como 2 vezes 2 vezes 3. O 2 é um número primo, sim, o 3 é um número primo. Então, 2 vezes 2 vezes 3 é a decomposição do 12. A gente decompôs o 12. E o 14, por exemplo, ele vai ser 2 vezes 7. O 2 também é um primo e o 7 também é um primo. Então, beleza. Cada conjunto de números primos, cada multiplicação de números primos vai dar um só número. Então, se eu te der esse número aqui, ó, se eu te der esse conjunto de números primos, você sabe que ele vai dar o 12 e só o 12. Então, cada número tem uma decomposição única em números primos. E é ela que a gente vai usar, tá bom? É ela que a gente vai usar para achar o mínimo múltiplo comum, ou o número que está na tabuada, tanto do 12 quanto do 14. Primeiro eu vou explicar o método de como é que você decompõe um número em fatores primos. Vamos pegar um número bem grande, para vocês não acharem que eu estou fazendo isso de cabeça. Vamos pegar, tipo, sei lá, 153, tá? 153. Vamos decompor esse número em fatores primos. Como é que a gente faz isso? Você começa a dividir 153, ou o número que você quer, pelos primos, começando do menor. E ver quando que você consegue uma divisão exata. Por exemplo, dividir 153 por 2. Vai dar exato? Não, porque esse número é ímpar. Ok. Então vamos dividir por 3, vamos ver se dá certo.
Ah, 153 dividido por 3, quanto que dá? Opa, dá 51. Legal. Então a gente guarda esse 3, certo? E agora a gente vai tentando de novo aqui dividir por 2. Será que dá para dividir por 2? Não. Ok. Dá para dividir por 3? Opa, dá para dividir por 3. Quanto que dá isso daqui? Dá 17. Então agora o próximo passo a gente vai fazer a mesma coisa. Tenta dividir por 2. Não deu exato. Tenta dividir por 3. Não deu exato. Tenta dividir por 5. Não deu exato também. Tenta dividir por 7. Não deu exato. Tenta dividir por 11. Não deu. Não deu nenhum. O único número que consegue dividir o 17 para dar exatamente um número inteiro é o próprio 17. Ok? E o nosso resultado aqui vai ser 1. Então o processo de você decompor um número em fatores primos é basicamente esse. Porque aí você vai pegar esse conjunto de números aqui, né, o 3, o 3 e o 17, e você pode escrever ele aqui como 3 vezes 3 vezes 17. E parabéns, você tem aqui a decomposição em fatores primos do número 153. E a gente fez aqui na hora. Por que é útil a gente decompor os números em fatores primos? Vamos voltar aqui para a nossa conta que a gente estava tentando fazer, que era 1 sobre 12 mais 3 sobre 14. A gente decompôs os números em fatores primos, decompôs o 12, decompôs o 14. O que a gente vai fazer? A gente vai ver o que tem de diferente em um e no outro, e é justamente esse número que a gente vai multiplicar para deixar os números iguais. O que tem aqui que não tem aqui? Aqui a gente tem um 2, um 2 e um 3, e aqui a gente tem 2 e um 7. Então aqui está faltando um 2 e um 3, que é o que tem de diferente aqui, certo? E agora no 12 a gente tem o 2, o 2 e o 3, só que está faltando um 7. Então beleza, temos um 7 aqui. Esses números ficam iguais, ok? Então tudo que a gente precisa fazer para deixar os números de baixo iguais é, no caso do 1 sobre 12, no caso do 1 sobre 12, a gente tem que multiplicar por 7, tá? Mas agora lembrando que a coisa que a gente falou agora há pouco, você precisa multiplicar embaixo e em cima para que os valores se mantenham iguais, tá? Então se você multiplicar só embaixo, você vai estar dividindo o mesmo número em cima por um valor enorme embaixo e o valor vai mudar, tá? O seu resultado vai mudar. Mas você não quer que o seu resultado mude. Você só quer mudar a cara da fração sem mudar necessariamente o seu resultado. Então a gente vai ter aqui que 1 vezes 7 vai dar 7, claro. E 12 vezes 7 vai dar 84. Beleza, agora a gente vai fazer a mesma coisa com a outra fração, que é o 3 sobre 14. O 3 sobre o 14, a gente descobriu que a gente tem que multiplicar por 2 e por 3 para ficar igual ao outro. Então agora a gente vai multiplicar aqui por 2 e por 3. E a gente tem que fazer exatamente a mesma coisa em cima. Multiplicar por 2 e por 3, certo? 3 vezes 2 é 6, vezes 3 é 18. E aí, 14 vezes 2 é 28, vezes 3 vai ser 84. Olha só. Estão vendo aqui, ó? Vocês estão vendo aqui que eu fiquei com o mesmo número aqui embaixo e o mesmo número aqui embaixo? Então agora a gente está dividindo pela mesma coisa, o que quer dizer que a gente tem partes do mesmo tamanho. A gente não tem o mesmo número de partes, né? Aqui tem 7 e aqui tem 18, mas agora a gente tem partes do mesmo tamanho, divididas por 84. Então a gente pode dizer que essa fração aqui, essa conta, 1 sobre 12 mais 3 sobre 14, é igual, é a mesma coisa que 7 sobre 84 mais 18 sobre 84. Por quê? Porque cada uma dessas frações é a anterior com a cara mudada. Mas como a gente multiplicou por cima e por baixo, os números ficaram iguais. Então as frações são as mesmas, elas só têm outra cara. E agora a gente pode somar 7 em 84 mais 18 em 84. A gente pode escrever tudo em cima de uma fração só, sobre 84. E agora é só fazer essa soma. 7 mais 18 vai dar 25 sobre 84. Por que na soma a gente não soma em cima e embaixo? Porque o número de partes que você está dividindo não muda. Tá? Você está dividindo 7 por 84, depois você está dividindo o 18 por 84. Você está somando essas partes, mas você não está dividindo mais uma vez. Você não está pegando essas partes e dividindo por 84 mais 84. Você não está dividindo por 168, sei lá. Você está pegando só as partezinhas que já estão dividindo e está botando juntas. Na multiplicação é diferente, ou na divisão no caso, porque você está dividindo de novo, realmente. Então você tem que mexer nesse denominador. Mas agora a gente já fez tudo, todo esse processo do denominador para deixar eles iguais e não ter que mudar eles mais. Então tudo que você faz na soma aqui é
deixar os denominadores iguais, achando o mínimo múltiplo comum com esse método de composição, e aí você soma os números que estão em cima para obter o seu resultado. Você tem então o seu maravilhoso resultado de 25 dividido por 84. E se você quiser, você faz essa divisão. Você põe na calculadora lá 25 dividido por 84 e você vai ter um número decimal.